Oi, oi, mulheres! Eu sou a Dani Vargas, do Projeto Mulher Manancial, e eu estou extremamente feliz em estar aqui com vocês, em poder participar desse projeto tão lindo. Muito obrigada, como eu agradeço a Deus, viu? E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a intimidade em meio à dor. E confesso que quando eu vi esse tema, eu tinha pensado em trazer alguns exemplos meus, algumas experiências com as dores, com dor que eu tive na minha vida, que foram várias, né, gente? Eu acho que não adianta a gente tentar achar que a vida, ela é validante e que tudo vai bem sempre. Se nós estamos formando pessoas para acreditarem que a vida ela é linear, ela é extremamente tranquila, nós estamos formando pessoas extremamente incapazes. Então nós temos que realmente amadurecer e compreender que a vida ela é feita de processos mesmo. Então, eu já passei por muitos processos e ainda passo, então pensei em trazer para vocês alguma experiência, mas não. O Espírito Santo logo começou a ministrar no meu coração muito forte que eu deveria falar com vocês a respeito da dor constante. Você já sentiu isso? Uma dor que nunca vai embora? Você está bem na superfície, você sorri para todo mundo, parece que está às mil maravilhas, mas quando você chega no seu quarto, você sente aquele peso. Quando você está na sua casa, você se sente que não está completo. Você já entregou a sua vida para Deus, você tem uma vida na presença do Senhor, mas parece que você não consegue sentir essa abundância e essa plenitude nas suas emoções, na sua vida. E é sobre isso que eu quero falar com você. Quando essa dor, quando esse sentimento, ele não vai embora. E eu tenho percebido o quanto as nossas emoções, o quanto a nossa vida emocional, ela tem sim afetado o nosso relacionamento espiritual com Deus. Então eu trouxe para vocês uma palavra bem simples, mas eu acredito que em nome do Senhor Jesus, Ele vai falar muito ao seu coração. Quero orar com você e pedir que o Espírito Santo, Ele tenha liberdade neste lugar, neste ambiente, no que eu estou, no que você está. Em nome do Senhor Jesus, que enquanto eu for falando, seja o Espírito Santo ministrando no seu coração, seja o Espírito Santo trazendo à sua memória tudo aquilo que precisa ser lembrado hoje. Pai, que o Senhor possa alcançar cada vida, cada mulher, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu ministro o Teu Espírito Santo, Pai, envolvendo cada uma delas, ó Deus. Pai, que em tudo que eu for falando aqui, seja o Senhor ministrando e levando elas, ó Deus, a uma profundidade, Pai, que elas precisam, a uma profundidade, a um nível novo, Senhor Jesus, na Tua presença, na Tua palavra. Deus, eu peço, ó Pai, que o Senhor traga hoje revelação sobre a vida de cada uma delas, ó Deus, que elas possam sair daqui compreendendo, ó Pai, que elas precisam sim, Pai, permanecer firmes, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor seja conosco, que o Senhor tenha liberdade aqui, Senhor, tenha liberdade em todos os nossos corações, ó Pai, porque nós estamos te buscando, ó Deus, é de todo o nosso coração, porque o tema dessa conferência é a busca pela intimidade, não é a busca pela prosperidade, não é a busca pela felicidade, é pela intimidade. Mas a intimidade, ela traz sim a felicidade, ela traz a plenitude de vida. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos compreender este lugar maravilhoso em Tua presença. Aleluia. Amém. E eu queria falar com vocês rapidinho sobre... Quero falar com vocês uma palavra que está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Então, quando a gente fala, gente, de espírito, alma e corpo, representam a plenitude da natureza humana. E interessante, porque aqui ele colocou que nós somos espírito, corpo e alma. Aliás, espírito, alma e corpo. Ou seja, o Espírito, ele vem em primeiro. O Espírito, ele está acima de tudo. Só que muitas vezes a nossa alma, as nossas emoções, elas estão muito feridas, elas estão muito machucadas e nos impede de viver essa plenitude. E não é porque você é falho,
falha e não é porque você não busca com fervor e com vontade. É porque a nossa alma, as nossas emoções, elas são muito influenciadas pela nossa história de vida. Por toda a experiência, por todas as experiências que nós tivemos ao longo da nossa vida e principalmente com a nossa infância. Como foi a sua infância? No que você acreditou diante de tudo que te aconteceu? Você sabia que o nosso cérebro, ele pode sim ser mudado e moldado de acordo com as nossas experiências de vida? Sim, as nossas experiências, as experiências vividas, elas podem provocar uma alteração física em nosso cérebro. E até mesmo os nossos genes, eles são influenciados pelo ambiente. Então nós devemos sim observar o ambiente, inclusive, que nós estamos criando os nossos filhos. A gente pode sim lembrar da nossa infância, de como foi, e aproveitar para organizar, para realmente tornar esse ambiente um ambiente agradável, um ambiente de crescimento para os nossos filhos também. E eu quero ressaltar aqui, para não ficar nenhum mal entendido, que quando eu falo da sua infância, quando eu falo dos seus pais, do relacionamento deles, de como era o ambiente em geral que você estava, como eram os seus professores, os seus coleguinhas na escola, enfim, nos ambientes que você estava, eu não estou querendo de forma alguma que você ache culpados, tá? Porque quem tenta achar culpados acaba condenando inocentes. Tome muito cuidado com isso. Os seus pais não são culpados. Querendo ou não, gostando ou não, eles te deram tudo aquilo que eles poderiam te dar. Eles te geraram. Então, pegue tudo que você recebeu em amor pelos aprendizados que você teve. José, quando ele se tornou governador do Egito e os seus irmãos vieram para ter com ele, e ele não aguentando, ele se revelou para os seus irmãos. Quando os seus irmãos vieram, depois vocês leem, gente, porque é tremendo, é libertador. José, para mim, ele é um grande exemplo de alguém que conseguiu ressignificar a sua história de vida. Quando os seus irmãos vêm e ele fala, eu sou José, eu sou o irmão que vocês venderam, os irmãos começaram, com certeza ficaram super nervosos. E José, sabe o que José fala para eles? Fala assim, não precisa ficarem nervosos pelo que vocês fizeram. Deus usou, estou dando as minhas palavras, tá bom? Deus usou isso para que hoje eu fosse governador do Egito e pudesse salvar o nosso povo. Entre aspas, tá bom? Pitacos da Dani aí, foi mais ou menos, claro que eu estou implementando, mas mais ou menos com essas palavras. Ou seja, ele ressignificou. Olha que incrível, que poderoso isso na vida de José. Ele olhou para a infância, ele olhou para os irmãos que venderam ele, que por conta de tudo aquilo que os irmãos fizeram, tirou ele da família, tirou ele de perto dos pais, e ele foi vendido para uma terra totalmente, ele não conhecia ninguém, não sabia nada. E ele virou para os irmãos e falou, tá tudo certo, não precisa ter vergonha do que você fez, não precisa temer. Deus fez com que eu traçasse o caminho para chegar até aqui. Compreende? Esse é o ressignificar que nós precisamos passar na nossa vida. Então, eu não quero que você olhe para os seus pais ou para quem te feriu, te machucou e gere essa raiva de o que você me fez, por que você me fez. Muito pelo contrário, que hoje possa gerar perdão da sua parte. Lembrando que o perdão não é você concordar com a atitude do outro. Muito pelo contrário. O outro, independente do seu perdão ou não, ele que vai ter o tratamento dele para lá. O seu perdão é que você se liberta dessa dor. Entende? Então é para te libertar. E os seus pais, Bert Hellinger, que é um psicoterapeuta familiar, ele fala muito assim, que nós estamos para a vida, assim como nós estamos para os nossos pais. Ou seja, se você tem a sua vida travada com os seus pais, você não consegue ser plena na sua vida. Então, minha querida, se você tem algo com os seus pais, tem alguma raiva oculta aí dentro, talvez você carrega isso com você, ressignifica isso na sua vida. Perdoa os seus pais. Saia do vitimismo de que alguém me colocou nesse lugar que eu estou.
e realmente assuma a responsabilidade da mudança, assuma a chave, assuma a responsabilidade da sua vida. Tudo aquilo que nós vamos experimentando, nós vamos gerando crenças, nós vamos acreditando em algo e aí nós vamos tendo reações na vida diante de tudo aquilo. Você sabia que um lar inconstante, um lar agressivo, um lar abusivo, um lar cheio de discussões pode gerar uma pessoa mais inflamada em suas respostas para a vida? Talvez, minha querida, hoje você tem vivido dias de angústia, de dor, e você não sabe de onde vem. Por que que você é infeliz? Por que que você não consegue ser plena? Por que que você não consegue transbordar tudo que você tem? Você sabe que você tem muito aí para doar, mas parece que você não consegue explodir. Talvez você precisa resgatar a sua essência. Se tem algo que o inimigo sabe que pode nos limitar, que pode limitar o agir de Deus na nossa vida, é distorcendo a nossa identidade, diminuindo o nosso valor e tirando a nossa essência. Ele sabe que se ele atacar na sua autoestima, você não vai conseguir suportar as dores desse mundo. Pessoas que têm a autoestima elevada, uma boa autoestima, que sabe o seu valor, que sabe que por mais que tenha passado por muitos problemas na vida, sabe se posicionar, essas pessoas conseguem ter mais resiliência para encarar a vida de frente. Então talvez, minha querida, você esteja olhando para a vida, e em tudo que você vê, você tem uma visão de que tudo é difícil demais, você olha para algo e ao invés de você ver uma dificuldade e pensar assim, vamos lá, é só mais um desafio, eu vou conseguir. Você olha para aquilo e já desmonta, fala, mais um problema, eu não vou aguentar. E talvez você chegou aqui, na conferência dessa forma, Deus, eu não estou aguentando mais. Talvez você esteja vivendo o efeito das suas dores. Mas hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te levar na raiz de tudo. Em nome do Senhor Jesus, eu quero e eu peço a Deus, eu clamo ao Senhor, para que enquanto eu for falando, Ele possa ir sussurrando no seu ouvido, Ele possa ir te lembrando de momentos que talvez você acreditou que não era valiosa, que você acreditou que a vida não valia a pena. Você sabia que na sua infância, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que a gente... Na infância a gente pega muito por experiências que a gente vai vendo, por estilos de vida dos pais, sabe? Por padrões. E aí tudo aquilo realmente vem sobre nós. Porque a gente aprende muito nas experiências, é naquilo que nós vamos ouvindo, é naquilo que nós vamos presenciando. E aí, eu quero que você comece a lembrar agora. Você sabia que a rejeição, uma criança ou um adolescente, até um adulto, mas a rejeição, quando uma pessoa ela se sente rejeitada, ela tem sim uma resposta de tristeza, mas uma das grandes respostas de tristezas na vida de quem se sentiu rejeitado é a raiva. Talvez você hoje se vê com raiva de tudo, com raiva do mundo. Você vê um mundo muito difícil, você olha para o mundo e você vê ele como algo muito perigoso. E isso é inconsciente, sabe por quê? Porque está de acordo com tudo que nós aprendemos desde a nossa infância. E o porquê que está no inconsciente, gente? Porque como nós aprendemos com experiências, eles vão entrando em nós de uma forma muito automática. E aí a gente já meio que valida aquilo. É como se o nosso cérebro ele tivesse aprendido daquela forma e assim ele vai ser. É por isso que muitas vezes a gente, mesmo questionando, a gente repete padrões dos nossos pais. Compreende? É porque o nosso ser biológico, ele já aprendeu automaticamente. Já viu quando você chega no seu carro, depois que você aprende a dirigir e é tudo automático? Andar, hoje para nós, é automático. Por quê? Porque já está no nosso inconsciente. Mas quando a gente era criança e a gente estava aprendendo a andar, não era tudo, né? Tudo nos comandos, a gente tinha que tentar. Não, até que começou a ser automático. E é isso. Quando se fala de inconsciente, é porque já está tudo aqui. Embaixo do iceberg, já ficou tudo de forma automática. E as nossas decisões hoje, a maioria das nossas decisões hoje na vida são de forma automática. Ou seja,
a gente toma decisões através do nosso inconsciente. A gente olha para algo que está acontecendo no ambiente, olha isso. A gente olha para algo que está acontecendo no ambiente e a gente internaliza. Quando a gente internaliza aquilo através dos nossos 5 sentidos, a gente já começa a filtrar e a dar valor ou a descartar e a ver como nós vamos responder. E tudo isso, toda essa sequência de valor que nós damos para algo ou não, para se vai me machucar ou não, se eu vou correr, eu vou ficar, é tudo muito rápido. Vem o quê? De experiências passadas. Então, sim, o ambiente, ele tem esse poder também de moldar a nossa vida, de moldar o nosso cérebro, de certa forma. E hoje eu quero falar com vocês uma experiência, um encontro muito lindo que eu tive com Deus. Porque hoje eu sei disso tudo, porque o Espírito Santo, ele me levou a estudar muito, para poder realmente transbordar. Mas teve um encontro muito especial com o Espírito Santo, que ele chegou para mim e perguntou: filha, quem é você? Que pergunta, né, gente? Eu falei: Deus, quem sou eu? Eu sou a Dani. E comecei a falar algumas coisas que para mim eram importantes de falar. Falei das minhas dificuldades, falei quem eu era, falei um monte de coisa, né? E aí, gente, de verdade, ele me fez uma pergunta que acabou comigo. Uma pergunta simples, uma pergunta, sabe, nada assim. Mas nessa pergunta, ele revelou a mim tudo aquilo que estava por baixo do meu iceberg. Oh, gente, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te faça essa pergunta hoje e te leve para esse lugar de profundidade, para você compreender que muitas vezes você clama a Deus e não consegue sentir a presença de Deus. Isso não quer dizer algo sobre Deus. Isso tem muito mais a ver conosco, com as nossas experiências e em como a gente vê o mundo. Então, muitas vezes, nós estamos muito feridas e a gente carrega isso para as nossas relações, para os nossos filhos, a gente carrega isso para a nossa vida, para as nossas tomadas de decisões. E ele falou para mim, a pergunta que ele me fez foi: filha, você sabia que você chora? Gente, de verdade, é uma pergunta simples, uma pergunta corriqueira. Mas na hora que ele me falou, ele me trouxe o constrangimento e ele me trouxe a revelação do porquê que ele estava me perguntando isso. E foi lindo, porque realmente eu, Daniela, desde muito nova, eu falei para mim mesma. Não é que eu falei, olha, presta atenção no nosso inconsciente. Não é que eu falei de voz alta para eu ouvir, eu falei no meu coração e eu acreditei e eu cumpri. Porque o nosso cérebro, ele faz tudo para cumprir aquilo que nós determinamos dentro de nós. Diante dos meus sofrimentos, diante das coisas que eu passei, eu percebi que depender das pessoas era querer sofrer. Eu acreditei nisso. Que depender de alguém, que colocar expectativas em alguém, é sofrer. E outra coisa, eu também aprendi, né? Eu acreditei que a lágrima, que o choro, ele estava ligado a ser fraca. E eu não queria ser fraca mais. Eu já tinha sido, então eu não queria mais ser fraca. E aí eu fui para um outro lado, eu fui para um extremo. O extremo da independência, o extremo do eu quero, eu faço até poder, senão eu fico quieta, eu não vou depender dos meus pais, eu não vou depender de ninguém, eu não quero isso para minha vida. Eu orava e pedia para Deus: Deus, pelo amor de Deus, eu te peço, em nome de Jesus, não me deixa depender financeiramente do meu esposo. Eu não quero isso para minha vida, eu não quero dependência, porque eu tinha medo. Para mim se tornou perigoso, sabe? Ter relações, depender de relacionamentos, se tornou algo perigoso para mim. E olha isso, gente, foi tudo automático. E aí nesse dia o Espírito Santo me revelou tudo isso. Com essa pergunta: filha, você sabia que você chora? E eu parei e falei: Senhor, eu não choro, eu não sou de chorar mesmo. E ele falou: filha, você chora. Isso daí, essa Dani que está aqui na minha frente, né? Essa Dani que está aqui, não é a Dani, não é a sua essência. Essa Dani é a Daniela que você criou, criando barreiras para se proteger da dor.
Gente, eu fui no chão, sério. Mas quando o Espírito Santo, ele nos constrange em amor, ele nos constrange para a vida, para a vida. Ele não nos constrange para trazer remorso, para que a gente fique no vitimismo. Eu sou vítima mesmo, foi tudo difícil. Não. E ele falou para mim, filha, aonde você vê fraqueza na sua vida, eu vejo força. Aonde você teve dores, eu vi você crescendo, eu vi você amadurecendo. Você não lembrou disso, você não percebeu, mas eu te dei talentos. Tem talentos que você tem hoje que você só adquiriu na dor. Tem habilidades que você só desenvolveu porque você sentiu aquela dor. E aí, gente, ele falou para mim, hoje é o dia de nós entrarmos nas profundezas das suas emoções, para trazer cura sobre a sua vida. Oh, gente, em nome de Jesus, que Deus ache em você hoje um coração ensinável e que Ele consiga te levar por esse caminho de cura. E aí ele me mostrou, incrível, aí ele falou o seguinte, ele falou assim, e essas barreiras, essas camadas que você criou, foram para te proteger e tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não tô aqui para te julgar, para falar que você tá errada. Tá tudo bem, te trouxe até aqui. Nós precisamos aprender a olhar para trás e a honrar a nossa história. A gente tem que olhar para trás e ter respeito pela nossa história, por quem eu sou, porque as minhas marcas, elas fazem parte sim de quem eu sou hoje. E não é olhar para trás com culpa, porque talvez naquela época, talvez você hoje fala assim, eu tenho muito remorso, eu não me perdoo porque que eu tomei essa decisão. Deixa eu te falar uma coisa, ter remorso, ter culpa não vai te levar para frente. Foca naquilo que vai te levar para frente. Você tomou essa decisão naquela vez, naquele passado, porque diante do que você conhecia, diante dos recursos que você tinha, para você naquele momento foi a melhor decisão. E deixa eu te falar outra coisa. O Espírito Santo, ele é maravilhoso para trazer um ressignificar na nossa vida e fazer dar certo, mesmo que para você tenha dado errado até hoje. Que hoje você decida construir em Deus essa escada, essa ponte que vai te levar muito além. Deus, ele é maravilhoso e ele é tremendo em juntar os seus cacos para fazer uma obra-prima, uma obra de arte que vai transbordar na vida de outras pessoas. Então, o que ele fez comigo? Ele começou a me mostrar lugares doloridos, muito difíceis. E ele falava, filha, você está vendo o porquê que você tomou tal e tal decisão? Foi porque aqui na sua infância você acreditou que você não tinha valor. Foi porque aqui na sua infância, nessa parte, nesse dia, você acreditou que você não era merecedora do melhor. Gente, e como essas crenças que nós vamos construindo desde a nossa infância, elas fazem parte de nós, elas estão impregnadas em nós e é muito difícil, a gente precisa mudar o nosso padrão mental para a gente conseguir nos livrar desses padrões doentios. E eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor te leve por esse caminho de cura. E eu acredito que Ele já está falando com você de coisas passadas, de coisas que vocês acreditaram. Não deixe que ninguém, nem nenhuma circunstância, nenhum acontecimento defina o seu valor. Quem define o seu valor foi Deus, é o seu Criador. Você acha que quem te criou foram os seus pais? Eles te geraram ali, mas quem te criou para ser gerado foi Deus. Então você não é fruto do acaso. Talvez você tenha crescido ouvindo isso. Eu não me programei para a sua gravidez, eu não queria. Não foram seus pais que programaram. Você é fruto do Senhor. Você é criação dele e você é valorosa diante dele. Para de acreditar em mentiras. Gente, é tão incrível, porque sabe o que me lembra? Da samaritana. Todas nós temos um pouquinho da samaritana. Essa samaritana nos representa muito, muito mais do que você imagina. Cristo, quando foi conversar com a samaritana, eles estavam conversando ali, né? E aí Jesus começou
a trazer ela para uma conversa que com certeza deve ter chamado a atenção dela, porque senão ela não teria dado moral, né? E aí, de repente, quando ela está conversando com ele joga uma pergunta também. Eu falo que é um nocaute. Ele joga uma pergunta. Chama seu marido. Aliás, uma pergunta não, né? Ele faz um convite. Chama seu marido e vem. Foi a mesma coisa comigo. Filha, você chora? Então, o que eu acredito, gente? O Senhor, Ele vai se revelar a você da forma que você vai entender. De acordo com a sua história, de acordo com a sua vida. Ele revelou para a samaritana através desse convite. Chama seu marido. Ele revelou para a samaritana tudo aquilo que estava escondido embaixo do iceberg, entende? E comigo foi diferente. Comigo ele falou, filha, você chora. Compreende isso? Em nome de Jesus, que Ele ministre no seu coração. Ele vai falar, Ele vai se revelar de uma forma para você. Ele vai se revelar de uma forma para mim. Ele vai se revelar de uma outra forma para a samaritana. E para fulana, e para fulana. É por isso que a gente não pode viver de revelações dos outros. Nós precisamos buscar a nossa revelação em Deus. E eu quero muito que Ele faça essa pergunta nocauteadora, para que você realmente possa receber essa cura, que você possa levar o Senhor para todos os lugares da sua vida sem medo de revelar quem é você, porque Ele não quer te julgar, Ele quer te restaurar, Ele quer te curar e Ele vai. Basta você abrir o seu coração e se entregar de todo o coração, não é mais ou menos, é todo. Deixa eu te contar uma história. Cristo tem que ser o nosso referencial sempre, sempre, em tudo, tem que ser Ele. E Jesus Cristo, eu gosto muito de ler histórias extra-bíblicas que me ajudam a compreender a Bíblia e a cultura daquela época, porque a gente lê a Bíblia hoje na nossa cultura, tem coisas que a gente não associa, né? E em alguns estudos dizem que que várias pessoas falavam e acreditavam que Jesus era fruto de um estupro, que Maria foi vítima de um estupro de um soldado romano. Então você imagina, olha o tanto que o inimigo é. Ele vem para roubar o nosso valor. E você acha que é só na nossa vida? Ele tentou fazer isso com Jesus desde a infância. Ele tentou limitar Jesus desde a infância. Compreende isso? Maria. Gente, a cultura daquela época era muito diferente da de hoje. Maria e José, eles estavam noivos. Sabe o que significa noivado naquela época? Vocês estavam prometidos, mas era uma promessa. Até o seu noivo, ele arrecadar o dote para pagar o dote e então vocês poderiam casar. Então não era um noivado de estamos noivos, nos amamos e tá tudo certo igual hoje aqui, não. Não, tinha um dote a ser pago, entende? Então, eles não poderiam sair nem de mãos dadas. E então, em um noivado que é só uma promessa, que ele está noivo, assim, que ele está levantando o dote. É claro que naquela sociedade já era quase que um casamento, já estar prometida. Mas ele ainda estava levantando, imagina Maria aparecer grávida. Entende isso? O quanto para a sociedade foi difícil de compreender tudo isso. E a sociedade é boa em julgar, né? A sociedade julga mesmo, a gente quer julgar por conta das aparências, a gente quer falar, né? Então nós também temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado no que nós falamos. Então percebam, eu só fiz esse parêntese porque Jesus foi tentado sim na sua identidade, mas ele sabia que o seu valor não estava nas circunstâncias, nas pessoas, seu valor estava em Deus, naquilo que Deus já tinha projetado para a vida dele. E não vamos muito longe. Depois que Jesus foi batizado ali no Rio Jordão por João Batista, ele recebeu o batismo do Espírito Santo. E a Bíblia fala, se você for lá em Mateus, se eu não estiver enganada, Mateus 5, a Bíblia fala que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. E quando ele foi tentado pelo diabo, o que o diabo falou para ele? Se você é filho de Deus. O que o diabo estava fazendo? Atentando na identidade de Jesus.
Pensa se Jesus ali no deserto, ele não tivesse uma boa autoestima. Se Jesus ali no deserto, ele não soubesse quem ele era ou ele tivesse alguma duvidazinha, ele teria aceitado o que o inimigo jogou na cara dele. E aí eu te pergunto, quantos e quantos pensamentos você tem aceitado? Me fala. Quantas crenças que te sabotam, que te jogam lá no chão, você tem aceitado? O inimigo tem apontado o dedo na sua cara e você tem aceitado tudo que ele tem te falado. Só que a partir de hoje você precisa tomar uma nova atitude em Deus. Você precisa assumir o seu lugar de filha. Você precisa assumir o seu lugar de valorosa. Entende? Para que você consiga assumir essa postura de quem vai adiante, de quem está com Cristo. Eu sei que o nosso caminhar é nós damos a nossa parte e o Senhor dá a parte dele. Compreende? Ele. E outra coisa, se você se sente fraca, comece a louvar, comece a clamar. Sabe por quê? Comece a dar graças, inclusive, porque o poder dele se aperfeiçoa é na sua e na minha fraqueza. Então, se você está fraca, você pode dar agora uma liberdade maravilhosa para o Espírito Santo liberar sobre você a força dele, o renovo dele, o consolo dele. E ele vem, gente. Ele vem. Ele vem. E ele vai. Ele está aí contigo. Então, eu quero te dizer hoje que se tem algo que o inimigo tenta fazer na sua vida é distorcer a sua identidade, a sua essência, o seu valor. Ele tenta quebrar e diminuir o seu valor e ele faz isso desde a sua infância. Sabe por quê? Porque na infância nós somos muito vulneráveis. E é ali que a gente aprende padrões para a vida inteira. Só que hoje, Deus ele quer entrar em cada um desses momentos difíceis. E Ele quer te mostrar assim como Ele me mostrou. Gente, eu vivi isso. Então eu falo para vocês, eu declaro sobre sua vida que é possível você ressignificar toda a dor que você sofreu na sua família de origem. Toda a dor que você sofreu. Talvez você sofreu a rejeição, talvez você sofreu um trauma muito grande, um estupro, um abuso sexual, um abuso emocional. Talvez você ouvia muito dos seus pais, não vai dar em nada na vida. Não, mas não sabe fazer essa tarefa direito, mas você é burra. Vamos, faz essa tarefa. Tudo isso, gente, parece bobeira, mas tudo isso vai ficando no nosso coração, vai impregnando e nós vamos acreditando naquilo. Se você teve uma decepção muito grande, ou com seus pais, ou com alguém que você deu um imenso valor, você tem dificuldade de acreditar em Deus. Não é de acreditar, de adorar, mas de acreditar na intimidade que Ele tem com você. De acreditar em um Deus que cuida. Se você teve um lar que foi inconstante, se você percebeu alguma injustiça, e nem estou falando que foi injustiça de verdade, mas só da gente ter acreditado que foi uma injustiça, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente leva essas bagagens para o nosso lar. E se você teve um lar desestruturado na sua infância, geralmente isso nos tornam adultos tão inseguros que nós acabamos levando essa bagagem para o nosso novo lar. E a gente continua com esse padrão. A gente acaba construindo um lar igualmente desestruturado. Vocês estão me entendendo? Ou igualmente, ou também de forma diferente, mas desestruturado. E Deus quer entrar nesse lugar. Deus quer te mostrar que talvez você se vê vítima do mundo, vítima de tudo, não consegue acreditar que realmente Deus está com você. Eu quero te dizer, Deus vai segurar na sua mão hoje e vai te ensinar a ressignificar. Porque se você não compreender o seu valor diante da vida, não adianta você buscar e buscar. Não adianta. Você precisa compreender o seu valor e que você é merecedora de grandes coisas. Você merece, você pode, você é capaz. Muitas vezes a gente fala, eu estou esperando em Deus, mas de uma forma muito errada. E quem me revelou isso também foi o Espírito Santo. Nós falamos, eu estou esperando em Deus porque eu não sei o que fazer.
deixa eu te contar uma coisa, esperar em Deus não é sentar e ficar quieto. Esperar em Deus é continuar caminhando enquanto as coisas vão acontecendo, enquanto Ele vai falando com você. Talvez você esteja muito tempo nesse lugar de espera. Talvez o inimigo tenha amarrado a sua vida, tenha te segurado nesse lugar de espera por muito tempo. Nessa espera que só Deus faz, eu não faço. Deixa eu te falar uma coisa, a sua vida não vai acontecer dessa forma. Não vai. Deus, Ele não vai agir aonde é sua responsabilidade. E olha, se você se sente merecedora ou não, se você se sente capaz ou não, a vida vai passar, as coisas vão acontecer. E aí? O que você produziu? O que você arriscou? Não coloque, não jogue para Deus aquilo que é sua responsabilidade. E isso eu ouvi dele também. Quando ele me deu Mulher Manancial, era muito novo para mim. Isso daqui, câmera, é muito novo para mim. Se vocês souberem o tanto que era difícil para mim gravar, confesso que ainda é um pouco, mas hoje eu estou muito melhor. Eu ficava 3 dias gravando o mesmo vídeo, tinha que pôr a mesma roupa, fazer a maquiagem, porque não fluía. Enfim, Deus me tirou de uma zona de conforto. Quando Ele me deu Mulher Manancial, eu tive que me tornar alguém. Só que talvez você esteja pensando aí, eu não tenho habilidades para isso, para aquilo, para aquilo. Você precisa usar os talentos que você tem, os talentos que você já adquiriu, para que Deus possa ir te dando outras habilidades. Eu não tinha habilidade nenhuma de falar em câmera, eu não tinha habilidade nenhuma de falar em público, eu nem me achava merecedora. Eu era uma pessoa que, gente, se Deus não tivesse trabalhado na minha identidade, foi esse dia que Ele me revelou. Se você não souber o seu valor, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não souber quem é você, você não vai cumprir o propósito que eu tenho para a sua vida. Gente, isso é extraordinário. Você precisa compreender que ser vítima do mundo, ser vítima de todos, é ruim para você, é tóxico, é tóxico. Isso te detona. Eu vivia eu tinha muitos frutos de uma infância que eu me senti rejeitada. Você acredita? E Dani, você foi rejeitada? Não. Mas é como eu me senti. A minha mãe trabalhava muito, meu pai também. Então, tinha as festinhas da escola, as apresentações, e eles não podiam estar comigo. E o meu cognitivo, aqui, eu sabia, eu tinha certeza que eu era amada, mas que eles estavam fora porque eles precisavam. Mas no meu coração, nas minhas emoções, eu me sentia sozinha e rejeitada. E eu sabia disso? Não. Eu vivia com as reações diante disso. Eu não sabia, gente. Se não fosse o Espírito Santo me levar para esse lugar secreto, profundo, e falando, filha, aqui esse dia que a sua mãe não estava lá, você acreditou que você era rejeitada, mas você não foi rejeitada. Talvez em um outro momento, eu fui rejeitada mesmo. E aí? O que você vai fazer com isso? Pega isso e ressignifica como força na sua vida. Se você foi rejeitada, hoje você é uma mulher extremamente abençoada. Se você foi rejeitada mesmo, hoje você é uma mulher, se você conseguir ressignificar e ver isso por um outro lado, um outro ângulo, você vai conseguir ver que você é uma mulher muito abençoada. E a mulher mais preparada para amar alguém, para dar vida para o outro, para abraçar o outro. Sabe por quê? Porque você sabe o quanto dói a rejeição. Você sabe o quanto dói ser rejeitada. Então você é a mulher mais preparada para amar. Se talvez você foi abusada, se você veio de um lar extremamente desestruturado, se você ressignificar isso como força na sua vida, perceber as habilidades que você adquiriu diante disso, você é a pessoa mais apropriada para gerar amor no seu lar, porque você sabe o que gera em nós um lar desestruturado. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te encontre nesse lugar profundo. E por favor,
saiba o seu valor. Porque se você não souber o seu valor, você não vai para frente na vida. Voltando, só para finalizar, no dia que o Espírito Santo me deu Mulher Manancial, ele falou para mim assim, eu falei, Deus, eu não sei fazer isso, porque nós somos desse jeito. Senhor, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer isso. Ai, surtei. Meu Deus, eu não sei fazer nada do que o Senhor está me pedindo. E ele falou, faça um passo de cada vez naquilo que você já sabe. Uau! E aí, gente, aqui estou eu. Eu fui fazendo um passo de cada vez naquilo que eu sabia fazer. E o que eu sabia fazer? Tudo que envolve os bastidores, sabe? Tudo que envolvia os bastidores. Eu sabia me posicionar. Ah, tem que organizar isso, tem que organizar aquilo. Eu ia, eu adorava. Estar à frente é que era difícil. Mas essa habilidade veio com o tempo. E veio fácil? Não. Mas eu me entreguei. Eu me entreguei quando a minha autoestima foi restaurada. Quando a minha identidade deixou de ser distorcida. Compreende isso? Você precisa alcançar este lugar, porque é este lugar que Deus tem para você. Talvez você se vê uma pessoa tão vítima, tão, sabe, tão dolorida, tão doída, sabe? Que você não consegue se entregar para um Deus de amor. E outra coisa que eu quero falar para você. Esses sentimentos que você tem tentado abafar, esses sentimentos que culturalmente a gente ouve dizer que é ruim, que são sentimentos de raiva, de dor, de tristeza, de depressão, enfim, de inveja. Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção em cada um desses sentimentos, porque esses sentimentos têm muita coisa para te revelar. Muita coisa para te revelar. Um sentimento de rejeição, aliás, um sentimento de raiva pode revelar uma rejeição que você sofreu e que você pode hoje ressignificar e gerar vida. Compreende? Então para de abafar as suas dores, estanca elas, escancara elas para Deus. Quando Ele me deu o Mulher Manancial e Ele começou a me mostrar as habilidades que eu já tinha e eu realmente mudei a minha mentalidade, gente. Eu parei de focar apenas no ruim, no negativo e comecei a focar naquilo que eu poderia fazer. Eu tirei o foco daquilo que eu não poderia fazer, que me deixava inerte, vítima, e comecei a focar naquilo pouquinho que eu poderia fazer a cada dia. E é assim que a gente constrói a vida. É assim que nós vamos construindo. E tinha dias que eu surtava, eu falava, Senhor, eu não estou conseguindo isso. Me ajuda, eu preciso do Senhor, me ajuda. Sabe o que eu ouvia dele? Ele falava assim, literalmente, eu podia quase que ver ele cruzando os braços e falando assim, filha, não está impossível ainda. Eu vou agir no impossível. Isso daí é possível. Então, se é possível, você faz. E é muito incrível, eu passei a perceber que poucas coisas são impossíveis, sabia? Porque se a gente for alcançando um pouquinho de cada vez, não existe impossível. Entende? É claro que existe impossível, mas eu falo que assim, aquilo que a gente acha que é impossível demais é a nossa visão, é a nossa mentalidade pequena. Deus vai te ajudar no impossível, no que é possível. Ele pode até te direcionar, te conduzir, mas a responsabilidade é sua. Em nome do Senhor Jesus, feche seus olhos. Espero que Deus tenha esse lugar de acesso ao seu coração, que você tenha esse coração quebrantado hoje, esse coração aberto, que você possa colocar diante do Senhor os seus sentimentos, que você possa compreender que esses sentimentos estão te revelando algo, talvez que ficou muito mal entendido no seu passado, que você traga, que você permita Deus agir na sua vida, que você permita o Senhor ressignificar tudo isso. Deus pode sim juntar os seus cacos, Ele pode sim fazer uma grande obra na sua vida. Não, mas por favor, não limite os talentos, não enterre os talentos que o Senhor já te deu, que você possa construir aos poucos, um pouco de cada vez. Talvez você tenha um grande sonho. Deixa eu te falar uma coisa, grandes sonhos são construídos com pequenas coisas, com um passo de cada vez. Então comece, faça um dia de cada vez. Não deixe que a ansiedade tome conta do seu coração. Em nome do Senhor Jesus, não deixe que essa ansiedade excessiva tome conta. Que essa ansiedade, ela venha até um nível para que possa gerar ações na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, Pai,
Vai ao encontro de cada mulher, que elas encontrem sim esse lugar de valor, Pai, que elas possam hoje, Senhor Jesus, reconstruir a sua identidade e saber, que elas possam saber que o valor delas não está definido por aquilo que aconteceu ou pelo que falaram. O valor dela é o Senhor que constrói. Em nome do Senhor Jesus, seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres. Um grande beijo para vocês. Que Deus abençoe imensamente a cada uma. E nós estamos aqui ao seu dispor, de todo o coração.